Muito bom dia a todos os que estão conectados com o satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação, lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim e todos os ministros, irmãos e irmãs dos diferentes países. Hoje, sábado, 15 de junho deste ano 2024. Buscamos em Romanos, capítulo 8, versículo 14, em diante, onde nos diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A adoção no topo. Este é nosso tema para essa ocasião. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem, nos preparando para a adoção na terceira etapa, diz nosso amado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago, nesta mensagem que ele pregou domingo 26 de julho de 2009 em Santiago do Chile, diz: vejam, aqui nos diz capítulo 3 de Malaquias, diz: eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi João Batista. De repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Quem viria? O Senhor viria. E quem mais? E o anjo do pacto, ou seja, o anjo de Deus, o qual é o corpo angelical de Deus e, consequentemente, é o corpo angelical de Cristo, ou Cristo em seu corpo angelical. E viria onde? Viria ao seu templo humano, o corpo que nasceu através da Virgem Maria, chamado Jesus. Vejam, quem viria? Viria o Senhor. E diz, e quem mais viria? Pois viria o anjo do pacto, o anjo de Deus. Mas vejam vocês que para que o anjo do pacto, o anjo de Deus, vir no meio da raça humana, tem que ter um véu de carne. E esse véu de carne, o qual estaria cumprindo a vinda do Messias 2000 anos atrás, o qual foi prometido pelos profetas no Antigo Testamento, veio por meio da Virgem Maria e seu nome, o qual foi colocado pelo arcanjo Gabriel, o qual é quem tem acesso ao livro da verdade, conhece os nomes que estão escritos aí. Vejam, para a manifestação do anjo do pacto, do anjo de Deus, da coluna de fogo, no meio do povo hebreu, já o nome estava. Vejam que ele disse que vossos nomes estão escritos no céu desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que já, assim como muitos casais, quando se casam e vão ter um filho, já de antemão tem o seu nome. Agora vejam aqui como já José e Maria, por meio do arcanjo Gabriel. Agora recordem que a José foi em sonhos que lhe deu essa revelação e lhe disse que chamaria Jesus. Agora,
Já com o nome, quando nasce, lhe colocam o nome do qual o arcanjo Gabriel tinha dito que colocasse. Da mesma forma que com o sacerdote Zacarias e Isabel, o qual o anjo também disse que colocasse por nome João. Ele viria com o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Diz, e assim como o nome eterno de Deus está em Deus, está também no anjo do pacto, e depois tinha que estar no véu de carne, onde Deus estaria em toda a sua plenitude. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí está Deus em toda a sua plenitude, com todos os seus atributos e todo o seu poder. Quem são os seus atributos? Nós, os filhos e filhas de Deus. E agora, o corpo de carne tinha que ser adotado. E essa é uma parte muito importante. Na primeira vinda do Senhor, esse corpo de carne tinha que ser adotado. E isso ocorreu no Monte da Transfiguração, no topo, em cima. Para ele poder dizer, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. E agora o corpo de carne tinha que ser adotado. Esteve passando por uma etapa de prova toda a sua vida, mas sobretudo em seus 3 anos e meio de ministério. Na página 36 do livro de citações, parágrafo 306, nos diz: estes mistérios foram escondidos. Vamos ver aqui. (304). Vamos ler a 304 e depois passamos a 306. Vamos primeiro na 304 da página 36. Diz: estes mistérios foram escondidos. Agora recorde, a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus para mostrá-los à igreja. E aí a direita escreve adoção. Agora recorde, tudo através das eras de Moisés, atrás através das eras dos profetas, atrás através de todas as eras, eles esperaram até este último dia por essas coisas, para ser colocado em acordo com as Escrituras. Isso é correto, porque isso será revelado aos filhos de Deus. Cristo, a cabeça, foi rejeitado, mas o crescer da era dos luteranos era batista, era metodista, era pentecostal. Estamos direto em cima na coroação agora, vê? Esperando e ansiando pela coroação para se sentar. O edifício é completo à esquerda. Desenha uma pedra angular, as eras, e a flecha onde diz coroação, aí a flecha para a pedra angular. Agora na Bíblia estamos vivendo na última era. À direita, desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a parte das eras. Estamos vivendo na última era. O topo da pirâmide. E no desenho do lado esquerdo, aí a flecha para as eras também, até para a 7ª era. Da linha onde diz, estamos vivendo na última era, pois aí sai uma linha para a 7ª era do desenho esquerdo. Estamos vivendo na última era, o topo da pirâmide. Os peixes cruzados da era de Câncer no zodíaco. No tempo da vinda do leão, o leão, na coroação e nos dias da manifestação dos filhos de Deus. À direita escreve leão. Vê onde estamos? Estamos direto no tempo do fim. Oh, que privilégio, que dia! Se os cristãos somente pudessem realizar o dia que estamos vivendo. E aí desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, e somente a 7ª era. A divide.
Oh, vá. O que você pensa que o escritor deste livro tinha visto e visto onde seria manifesto nos últimos dias, esperando e gemendo por esses filhos de Deus que se levantassem no último dia com o poder do Espírito Santo, no fim dessa era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazê-los acima. E aí à esquerda desenha uma pedra angular e as eras e escreve último dia em cima da pedra angular, a flecha para a pedra angular. E ele escreve aí embaixo desse parágrafo a adoção em cima na pedra angular no último dia, no sétimo milênio. A adoção em cima na pedra angular no último dia, no sétimo milênio. E passamos a 306 da página 37, onde diz: Deus pode tomar o homem e adotá-lo, a sua família, e dar-lhe algo que primeiro prove isso para ver se está bem. A Bíblia diz: provai os espíritos. Este homem reclama, e ele escreve Moisés e Elias. Este homem reclama certa coisa, prove e veja se está bem. Se está bem, se mova com ele e diga: Senhor, nos mande outra coisa, siga em frente, vê? Somente siga em frente, cada um tome seu lugar. E então verá a igreja de Deus que começa a tomar lugar. Como vai começar a tomar lugar? Com Moisés e Elias, o qual vejam, a promessa é que a vinda do Filho do Homem é como nos dias de Abraão, nos quais estava ali Elohim, Gabriel e Miguel, para a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora vejam como as coisas começam a tomar lugar, como ocorreu lá, e como foi mostrado também no Monte da Transfiguração. Eles vêm, vejam, ali em Sodoma e Gomorra, chegaram ali como investigadores de juízo. E depois, quando saíram, juízo caiu ao amanhecer sobre Sodoma e Gomorra. Agora, neste tempo final, estão no meio da sua igreja realizando essa obra de reclamação. Então, vai ver a igreja de Deus que começa a tomar lugar. Então, é quando os filisteus começam a voltar, as calças curtas de mulheres serão tiradas. O cabelo crescerá, as caras serão lavadas, ou seja, zero maquiagem, zero calças, zero beber, zero fumar, zero coisas do mundo. Quando é que ocorre tudo isso? Com a presença dos anjos ceifeiros, trazendo, neste tempo final, essa separação, essa segregação entre o certo e o errado, entre o trigo e o joio. Então é quando os filisteus começam a voltar. As calças curtas de mulher serão tiradas, o cabelo crescerá, as caras serão lavadas, os cigarros estarão ausentes. É correto. Quando a igreja começar a entrar em seu grande poder, quando tivermos um Ananias e Safira e uns quantos deles. Sim, Senhor, você verá quando a Santa Igreja se levante unida, colocados posicionalmente como filhos de Deus, adotados à família de Deus. Poderosa igreja colocada ali em sua glória. Isso é pelo qual ele vem. Pelo qual ele vem. Ele vem pela sua igreja, vejam, por uma igreja santa, sem mancha, sem ruga. Vejam, nos diz, na página 471, do livro dos selos, em espanhol, diz: ele vem lendo ou falando da visão que lhe foi mostrada, a visão da carpa. Na parte final da página diz: e lá no Cânion Sabino,
Ele me disse, essa é a terceira etapa. Há 3 coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma se abriu ontem, 6º selo. Outra hoje, 7º selo. E resta uma coisa que não posso interpretar. A vinda do Senhor. Porque está num idioma desconhecido. Mas estive ali em pé e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa. O que vem. E o Espírito Santo de Deus. O que viria à igreja? O Espírito Santo de Deus. Ó irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. Agora recordam ali a 134 do livro dos selos. Agora vamos continuar aqui. Continua dizendo o nosso irmão William. Quando ele foi ao Monte da Transfiguração, depois de falar aos seus discípulos, dizendo, alguns dos que aqui estão não provaram a morte até que tenham visto o Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. Vamos ver como diz aqui, no capítulo 16 de Mateus, versículo 27 em diante, diz, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão que não provaram a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Depois disso, no capítulo 17 de São Mateus diz, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um alto monte. Ali foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, do qual no livro de citações, vejam na página 42, parágrafo 345 nos diz, ali, como o Espírito Santo, por meio do irmão Branham, fala e mostra como seria a ordem da vinda do Filho do Homem. Diz, Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma Pedro, Santiago e João em uma alta montanha em particular, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro a transformação para o dia da sua vinda. Eles, agora vejam, se passou dentro da transformação para o dia da sua vinda, ou seja, ao ser transfigurado, como vai estar mostrando-se ali no meio de Pedro, Tiago e João, com seu rosto, o qual se tornou outro, se transfigurou. Diz, mudou seu rosto se tornou outro. Agora vejam, eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestes brilharam como o sol no meio da sua força, e apareceram com ele Moisés e Elias. Ele em cima escreve adoção, desenha uma pedra angular também ali, e escreve Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora, note, antes que Jesus volte à terra, agora é um pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz, ou seja, antes da vinda do Senhor, antes do cumprimento da vinda do Senhor, o qual vem com seus anjos, Moisés e Elias, diz que Deus mandará o profeta Elias em sua 4ª manifestação, que foi o reverendo William Marion Branham, para os que o quiserem receber. Ele é aquele Elias que viria antes da vinda do Senhor. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui, a ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram, o que era Elias. Depois, Moisés. Israel voltando para lá. Os guardiões da lei. E depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda? E aí, à direita para cima escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. Continua dizendo nosso irmão William.
Essa visão que os três apóstolos mais próximos de Jesus tiveram, Pedro, Tiago e João, é aí a adoção. E é tipo e figura também do que será a adoção da Igreja do Senhor e de cada membro da Igreja do Senhor. Aí foi, se transfigurou. Isso nos fala de glorificação. Foi mudado de mortal a imortal. Vejam, foi mudado de mortal a imortal. Por isso foi que ele podia dizer, ninguém me tira a vida. Era imortal. Ele iria colocá-la por mim mesmo. Eu a ponho por mim mesmo, para voltar a tirar. Foi mudado de mortal a imortal. Glorificado, com Pedro, Tiago e João ali como testemunhas, e Moisés e Elias ali, um de cada lado. Na página 37 do livro de citações, parágrafo 312, nos diz: seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir à minha herança. Para ser o quê? Que herança? A qualidade de filho para ser um filho de Deus. O qual, vejam, lemos na Escritura no princípio de Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17 ali, onde nos mostra quem são esses filhos de Deus e qual é a herança. E agora, isto somente poderia afogá-lo até a morte. Mas você sabia que os homens que são filhos de Deus são deuses amateur? Aqui ele escreve em cima desse parágrafo a adoção e as pragas. E embaixo escreve desse parágrafo, ou seja, continua na próxima página 38, mas aí, embaixo ele escreve, os filhos de Deus é igual, são deuses amateur. Passamos à página 38 desse mesmo parágrafo, que continua na 38. Quantos jamais sabiam isso? Quantos sabem que Jesus o disse? A Bíblia, Jesus disse, por acaso não diz vossa lei que vocês são deuses? À esquerda ele escreve deuses. E se vocês chamam deuses? E Deus disse em Gênesis 2 que eles eram deuses porque eles tinham completo domínio sobre o domínio do mundo. Ele deu domínio sobre todas as coisas. E ele perdeu sua qualidade de Deus. Ele perdeu sua qualidade de Deus. Ele perdeu seu domínio. E Satanás o tomou. Mas, irmãos, estamos esperando pela manifestação dos filhos de Deus, que regressarão para tomá-la outra vez. Esperando pela plenitude dos tempos, quando a pirâmide chega acima ao topo. À esquerda desenha uma pirâmide e à direita desenha uma pirâmide e a flecha para a pirâmide. Quando os filhos completos de Deus serão manifestados, quando o poder de Deus andará fora. Aleluia. E tomarão cada poder que Satanás tirou dele. Ele fez o homem um Deus em seu domínio. E seu domínio vai de mar a mar, de costa a costa. Ele tem o controle dela. E quando Jesus veio sendo o único Deus sem pecado, ele o provou. Quando os ventos sopraram, ele disse, haja paz. Amém. E quando a árvore, ele disse, nenhum homem coma de ti, em verdade vos digo, vocês, reticências, que são pequenos deuses, se disserdes a essa montanha, seja movida, e não duvidares em vosso coração, mas creia que o que disseste virá acontecer, pode obter o que disseste. Vai direto atrás da Gênesis, ao original. O que é isso? Agora recordem a 254 do livro dos selos, onde ele diz, quando esse grupo puder colocar, vamos ler um momentinho esse pedacinho aí, 254, do livro dos selos, em espanhol,
Diz, agora, à noite vimos que vinha com sua grande espada para matar, e também vimos que ele será morto com a espada da palavra. A palavra de Deus é uma espada de 2 fios que o matará. Espere você até que esses 7 trovões pronunciem suas vozes. E aquele grupo, ele escreve Moisés e Elias, e aquele grupo que em verdade pode tomar a palavra de Deus e colocá-la bem, e então cortará e partirá. Poderão fechar o céu, poderão fazer isso ou aquilo, ou o que quiserem. O que é que está nos falando aqui? Nessa citação. O que é isso? Continuo na citação 312. O que é isso? Agora o mundo e a natureza está gemendo. Por quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Quando verdadeiros filhos, filhos nascidos, filhos cheios, falem, e sua palavra é isso. Eu creio que estamos na beira disso agora mesmo. Agora mesmo. Eu creio que estamos à margem agora disso agora mesmo. Sim, Senhor. Diga essa montanha. Seja assim, irmão. E desejo isso e isso. Uma certa coisa feita. Em cima, neste parágrafo para que anotem antes de continuar. Ele escreve, os que não estiver ali, escreve a praga e escreve um filho adotado. Moisés e Elias. E também escreve a adoção no topo, do qual é o tema que temos hoje. Vejam vocês que a maioria dos temas, a parte dos dias, sexta-feira e domingo, que é o mesmo tema da mensagem, nos outros temas, como nos sábados e os da semana, que algumas vezes colocamos aí, do que Deus nos dá. Mas vejam vocês que há temas que são dos que Ele deixou escrito. E vejam, as coisas se cumprem tão simples quando Ele, uma ou duas vezes, tinha dito que já tinha os temas para pregar na carpa. E vejam os temas, já estavam escritos aí, por Ele. E esse ministério, o que tem que fazer é falá-los e, ao redor desses temas, desenvolver esse estudo bíblico, esse ensinamento. Tão simples assim. E muitos esperam que ele venha porque ele disse que tinha os temas para pregar. Pois veja, os temas já faz tempo estão sendo dados a conhecer e está sendo dado esse ensinamento sobre esse tema e não percebem, porque Deus, as coisas as cumpre tão e tão simples que passam despercebido àqueles que não são os atributos de Deus. Agora continua dizendo, eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu dou, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí está uma manifestação. Ó, irmão, minha colheita está queimando, mas ali não tive chuva alguma. Eu enviarei chuva no nome do Senhor Jesus. Lá virá. Ó, esperando, gemendo, toda a natureza, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Deus ordenou o princípio. Ele deu ao homem o domínio. Ele deu a Jesus Cristo e Jesus Cristo o domínio com essa segurança. Peça ao Pai qualquer coisa em meu nome e eu farei. Ó, irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. A posição, a igreja. Como disse, o livro de Efésios é o livro de Josué. É Josué, colocando as pessoas onde pertencem. Deus vai colocar sua igreja, filhos e filhas de Deus. Deus me permita para viver para vê-lo, é minha oração. Tão perto, até que posso quase palpá-lo com minhas mãos já mesmo. Ali está. Ali mesmo está. Isso é o que eu desejo ver. Esperando pelo tempo quando andarmos embaixo na rua. Ali está um aleijado e postrado ali, desde o ventre da sua mãe. Não temos ouro nem prata. Oh, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Quando Deus se fará conhecer. Quando Deus se fará conhecer como? No meio da igreja, por meio desse instrumento. Por meio do cumprimento do 7º selo.
Quando eles pararão a doença, quando eles pararão o câncer, quando eles pararão a doença. Você pensa que o câncer é algo? A Bíblia diz que vem um tempo quando o homem apodrecerá em sua própria carne e os falcões comerão das suas carcaças, ainda antes de morrer. Câncer é uma dor de dente. Ao que vem. Aí onde diz quando Deus se fará conhecer, à direita desenha uma pedra angular. Câncer é uma dor de dente ao que vem. Mas recorde, essa coisa horrível foi proibida nesse dia de atacar aqueles que tinham o selo de Deus. E escreve E.S. ou seja, Espírito Santo. Isso é o que estamos nos esforçando de entrar e estar posicionalmente colocados dentro do reino de Deus, antes que essas horríveis pragas golpeiem. À direita aí desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Embaixo escreve entrar ao reino posicionalmente. E em cima aí escreve as pragas e o selo de Deus. Continua dizendo o nosso irmão William. Para o tempo da adoção de todos os filhos e filhas de Deus. Isso aqui vem ser tipo e figura do que será a vinda do Senhor no meio da sua igreja e a adoção para todos os filhos de Deus. E estarão vendo Moisés, a Jesus e Elias. Estes três personagens são os que são prometidos, que estarão na terra, quanto aos seus ministérios, os quais estarão operando, o Espírito Santo na parte alta da Igreja do Senhor, que é a era da pedra angular. Na mensagem A União Invisível de Cristo e sua Igreja, a união invisível da noiva de Cristo, na página 32, nos diz, na metade da página diz Malaquias 4, São Lucas 17:30, São João 14:12, Joel 2:38. Essas promessas são igual exatamente como João Batista se identificou na Escritura. Jesus se identificou a si mesmo. O que eles diziam? Tirem tal pessoa. João é o homem selvagem. A igreja não pôde recebê-lo. Esse é o modelo. Nem a igreja o receberá hoje. Mas, para o escolhido, os escolhidos, Deus está chamando. Para o escolhido, eles o sabem. Chamando a noiva virtuosa, a palavra é a igreja do último dia. A senhora escolhida do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra. Se Jesus é a palavra, reticências. Quantos creem nisso? Muito bem, então. A noiva sempre é parte do noivo. Assim que a noiva não será uma denominação, terá que ser a palavra manifestada. E ele escreve, prometida, tornada realidade cumprida. E à direita desenha uma pedra angular e as eras. Terá que ser a palavra manifestada para ser a noiva de Cristo. Ele prometeu fazê-lo, ele disse como ele faria. Ele nunca perde seu modelo, ele sempre o fez por meio do rejeitado. Ele escreve em cima modelo. Ele o fez a cada vez por meio do rejeitado. Do modelo. O faz novamente, chamando-o fora a subir. A sua noiva virtuosa nos dias finais, a formosa Rebeca, que espera pelo seu Isaac. E ele escreve, Jesus Cristo com Moisés e Elias, ou filho prometido, Cristo. Isaac é igual Cristo. Continua dizendo nosso irmão William, e esse é o trono terreno do Messias, o trono do qual o anjo Gabriel disse à Virgem Maria. Isso é um pouquinho mais adiante, nessa mesma mensagem que estamos lendo, ou seja, outro parágrafo mais adiante. E esse é o trono terreno do Messias, o trono do qual o anjo Gabriel disse à Virgem Maria que o menino que vai ter, coloque por nome Jesus. E diz, Deus lhe dará o trono de Davi seu pai e reinará sobre Israel para sempre. Ou seja, que o herdeiro a esse trono é Jesus Cristo.
E ele disse, ao que vencer, eu dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Na mesma forma, ele vai fazer com o vencedor, e vamos estar com ele, como reis, sacerdotes e juízes. Ou seja, o gabinete de governo do Messias quer ver e saudar, cumprimentar algum membro do gabinete do reino do Messias? Pois dê a mão ao seu vizinho, que está ao seu lado. E você estará cumprimentando ao membro do gabinete do reino do Messias. Agora vejam como ele aqui nos mostra que na era da pedra angular e dispensação do reino, os que estariam colocados ali são os que iam ser parte desse gabinete do reino do Messias, o qual são os que estão hoje aí em cima, que escutaram esse chamado e subiram à era da pedra angular e dispensação do reino. E aí, você pode cumprimentar a esses que seriam membros desse gabinete do reino do Messias. Veem o simples que é tudo? Ou seja, nos olhamos uns aos outros e nos reconhecemos como membros do reino do Messias, ou seja, que no reino do Messias é que está a nossa herança, é que está a bênção grande, a bênção terrena para nós está no reino do Messias. Agora, como se sabe? Ou como a pessoa sabe que é um membro desse gabinete? Recorde, minhas ovelhas, diz Jesus, minhas ovelhas, ouvem minha voz e me seguem. É como uma história, vamos ver aqui, creio que é nessa mesma mensagem que nos fala dessa pequena águia. Vejam, na página 36, dessa mesma mensagem, a união invisível da noiva de Cristo. Essa mensagem é bom que também tenham impresso assim em folhetos. Deve estar na página aí também, porque foi uma das que ele tinha dito que tivesse o povo tivesse. Vejam na página 36 deste folheto. Pode mudar em alguns a versão, diz como minha historinha da águia. Todos vocês já ouviram. Uma vez, um velho fazendeiro colocou uma galinha. Ele não tinha suficiente ovos para colocar debaixo da galinha. Assim que então encontrou um ovo de águia e o colocou embaixo dela. Quando a águia nasceu, era a galinha de aparência mais engraçada que aquelas galinhas jamais tivessem visto. A pequena águia, escreve aí, pequena águia, a pequena águia seguindo-os, e a galinha dizia cloc, 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 cloc. A pequena águia dizia, eu não sei como se assemelha ao som dessa coisa, mas de qualquer forma estou seguindo. Estou seguindo. E eles foram para o curral e começou a ciscar no curral. E começou a ciscar nas pilhas de esterco. E ela seguia. Cló, có, có, có. Isso é bom, isso é bom. Se une a nós. Essa pequena águia, ele não podia comer essa coisa. Ele somente continuou com os pintinhos porque não sabia. Não sabia o que fazer. E então ela saiu lá fora e obteria isso e aquilo. A pequena águia, ele somente teria que tragar. Não sabia como fazê-lo, mas tinha visto os pintinhos fazendo, mas não havia algo diferente. Ele não gostava daquilo. Consequentemente, um dia a mãe soube que ela tinha posto 2 ovos. Assim que começou a busca por esse outro, voando ao redor, buscando como o grande Espírito Santo. Olha que formoso, não é? E aí ele escreve do lado, ou seja, desenha uma estrela, uma estrelinha, desenha uma estrelinha. Um dia voou sobre o curral, essa denominação, ela olhou ali para baixo e viu seu bebê. Ela gritou. Era a voz de algo que ecoou dentro dele.
Oh, isso soa correto. Oh, deixe um verdadeiro predestinado germe nascido, predestinado por Deus, ouvir a palavra de Deus. Lhe é música. E ele escreve do lado para cima, o germe predestinado. Ele é música. Ele sabe que é a verdade. Ele, de qualquer forma, estava cansado dessa coisa denominacional. Se una a nós. Venha conosco. Nós temos uma festa social. Temos isso. Nós temos. Ao pequenino soava correto. Ela dizia, filho, tu de qualquer forma não pertence a esse grupo. Pertence a mim, é meu. Ele disse, mamãe, ele escreve ali a palavra. Isso soa real. Como eu vou sair disto? Só dá um pulo, eu te agarrarei. E ele escreve aí Apocalipse 4:1 e escreve, sobe aqui. E o Y coloca reticências e uma pedra angular. E à direita escreve mamãe águia e seu filhote de águia. E desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Só dá um pulo, eu vou te pegar. Isso é tudo o que você precisa fazer. A palavra de Deus ungida. E aí em cima escreve Elias e Moisés Elias. Ou seja, Elias em sua quarta manifestação, vejam, e Moisés Elias. Que são os ministérios deste tempo final. A palavra de Deus ungida sendo vindicada diante de qualquer homem que nasceu para ser filho de Deus, com o germe, escreve em cima, alma, com o germe predestinado nele para essa hora. Ele verá a mensagem de Deus tão seguro como que há um Deus no céu. E à esquerda escreve, verá a mensagem. Martinho Lutero viu isso por si mesmo. Wesley viu isso por si mesmo. O Pentecostal viu isso por si mesmo agora. E você? Eles entraram em uma denominação. Aqui está a palavra condenando isso, dizendo exatamente o que deve ter para hoje em dia, exatamente igual a Malaquias 4 e todas essas outras promessas para essa hora. O que você vê? O que você está olhando? Amém. Aqui estamos. A águia real. E escreve Espírito Santo, Cristo. Mas abreviado E.S. Cristo. A águia real e genuína está aqui. Minhas ovelhas conhecem minha voz. E à esquerda ele escreve minhas ovelhas. Ao estranho não seguirão. Claro, por predestinação foi colocado aí dentro. Foste pré-ordenado para ser um filho de Deus. Você estava em Deus antes da fundação do mundo. Você só está manifestado nesse dia para sua glória e honra. Como você pode fazer isso sem honrar sua palavra? Sim, Senhor. Do qual é uma parte dessa palavra por predestinação. Porque, note, o Deus é a palavra. Vocês creem? Bom, então, se Ele sempre foi a palavra, no princípio era a palavra, e se a palavra era Deus, então você estava em Deus. A palavra, a parte que realizaria, estava em Deus antes da fundação do mundo. Vejam. Sem você e sem mim, Deus seria um Deus incompleto. Nós estamos neste planeta Terra para cumprir a parte da palavra que nos corresponde. Para realizar a parte que nos corresponde a nós como palavra. Isso é algo grande, irmão. Aí à direita desenha uma estrela de Davi. Ele te viu, te conheceu, te predestinou para Ele. Eu lhes digo, a vocês é igual aquela águia reconheceu aquela voz. Assim também, o verdadeiro cristão nascido de novo reconhece a voz de Deus falando através da palavra. Quando eles a veem ungida, vindicada. E aí escreve do lado, ao lado de ungida, escreve Elias e Moisés. Escreve Elias e Moisés Elias. Elias e Moisés Elias. Note, ele olhou para cima.
Ele não viu essa velha galinha, e escreve Laodiceia. Cocó por aqui. Junte-se a nós e vem aqui e vê isso, e vê isso, e vê isso e aquilo. Ele viu um ser, como ele queria ser, voando no ar, gritando livremente nas alturas, sobre todos os abutres e coisas da terra. Aleluia. Ele queria ser isso porque nele estava ser isso. E um homem que é nascido de Deus, um filho de Deus, tem que ter uma natureza de Deus. Tem que ser semelhante a Deus. Ele honra a Deus. Ele é parte da palavra de Deus. E ele escreve aí, semelhante é igual à teofania. E nesses dias finais, e essa noiva tomando forma exatamente igual, no mesmo poder no qual ele esteve no princípio. Subiu através dessas organizações e assim sucessivamente, e sai para a noiva. Ele não pode ser outra coisa, exceto isso. E na página 40 dessa mesma mensagem, embaixo, na 40, diz... Agora notem, a palavra ungida do seu dia, da qual vocês são uma parte por predestinação. Aí na palavra ungida do seu dia ele escreve Elias e Moisés e Elias. E em cima disso escreve sexto selo e Jesus. É igual sétimo selo. Ou seja, Moisés e Elias e Jesus, e em Moisés e Elias escreve sexto selo, e Jesus é igual ao sétimo selo, porque recordem que o que é Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, a sétima trombeta, o sexto selo para Israel, é Jesus, a vinda do Senhor para a igreja, o sétimo selo. O sétimo selo, Jesus, o pilar de fogo, a coluna de fogo, é o sétimo selo para a igreja. Você imediatamente... Reticências. Quando você ouviu, você soube rapidamente que era uma águia. Você também percebeu que, para começar, não era uma galinha denominacional. Soubeste que havia algo mal aí. Há algo errado aí. Aí há algo errado. Isso é certo, porque sabe que estava preso nisso no início. Ele, o noivo, tirou sua vergonha e colocou no mar do esquecimento pela lavagem da água da palavra e o sangue da vida. Isso é o que a Bíblia diz. Seu primeiro marido com o qual você estava casado, o mundo, o noivo, o noivo ungido que te pré-ordenou, te lavou por meio da lavagem da água pela igreja. Aí ele escreve, primeiro esposo, e ele escreve embaixo, com o espírito do mundo, quinta dimensão, com o espírito do céu, sexta dimensão. E isso não parece certo, ou soa correto. Talvez você encontre isso no almanaque, mas não é na Bíblia de Deus. Pela lavagem da água da palavra, e a palavra está se levantando completamente justificado, como se nunca tivesse feito no princípio. E à direita desenha uma estrela de Davi. Em cima escreve justificado, como se nunca tu tivesse pecado. Essa é minha mensagem para a igreja agora. Enquanto você... Reticências. Enquanto saímos do ar um minuto, você está firme na palavra. E escreve sétimo selo. E está firme na palavra de Deus e com a palavra de Deus. E aí, uma flecha para a direita com uma pedra angular e as eras, e aí que escreve a palavra forro na sétima era, e escreve trigo duas vezes. Aí na parte do meio e em cima, mas na parte de fora. Onde está firme? Vamos ver. Você está firme na palavra de Deus e com a palavra de Deus. Cada amém, cada tio, cada jota, cada tio, onde você está? Eu estou tentando dizer, se afaste dessas cascas e saiam daqui, aqui fora, no trigo, onde você possa amadurecer diante do sol. Ouça a vinda da ceifa. E escreve Moisés e Elias. Quem são os anjos que fazem essa segregação? Moisés e Elias. Está se levantando completo, justificado, como se nunca tivesse feito isso.
E escreve aí à esquerda para amadurecer o trigo, o sol e a colheita. Agora continua dizendo o nosso irmão William aqui, com a mensagem do Evangelho do Reino, um pouquinho mais adiante nessa mesma mensagem, com a mensagem do Evangelho do Reino, é que vem a revelação, a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A revelação da vinda do Senhor com seus anjos, a vinda do Senhor com as duas oliveiras. E, consequentemente, esses ministérios vão estar aí na Igreja do Senhor, na etapa do lugar santíssimo do seu templo espiritual, que é a etapa da era da pedra angular. Por isso é que será possível o contato não somente com a Igreja noiva, mas também com todo o cristianismo, com o mundo inteiro e também com o povo hebreu. Essa é a única era na qual se poderá realizar tudo isso que foi prometido. Em que era? É que vai ser possível esse contato com o mundo inteiro? Porque vejam vocês, na página 119, parágrafo 1057, ao final diz que a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas, e é para os perdidos. E para o povo hebreu, os 144 mil. Quando diz para o mundo, aí inclui os 144 mil. Onde é que será possível isso? Em nossa era da pedra angular e em nossa dispensação, a dispensação do reino. Não pôde isso ser possível antes. Vejam, não foi convertido o povo hebreu, não foi raptada a igreja noiva, não foi preparada as virgens fátuas para passar pela grande tribulação, porque não era o tempo para isso se cumprir. O tempo para isso se cumprir é agora, o qual está se realizando, primeiro com a noiva. Portanto, estaremos vendo como estarão se movendo todas as coisas na era da adoção, a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o templo espiritual de Cristo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É aí onde os ministérios das duas oliveiras estão mostrando o que vai acontecer neste tempo final. É aí onde aparecem também os dois querubins de ouro sobre o propiciatório. E também no templo que Salomão construiu aparecem dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, tipo e figura das duas oliveiras com a presença do Espírito Santo. A presença de quem? Do Espírito Santo. O ouro representa a divindade. E aí a madeira de oliveira representa. As duas oliveiras representam os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. No livro de citações, página 10a, parágrafo 104 diz: e este grande príncipe tinha determinado reconstruir a casa do Senhor. E então, quando ele o fez, ele tinha colocado a pedra de fundamento e, como lemos mais adiante, encontramos que Deus disse que Zorobabel colocou o fundamento com suas mãos. Ele também trará a pedra principal. Quero que vocês notem, ele não disse que traria a pedra angular, ele traria a pedra principal. E nós sabemos que a Escritura diz que Jesus é a pedra angular maior, e ele é a pedra principal também. Agora, se pensássemos por alguns minutos que o mensageiro da sétima igreja era para restaurar a fé dos filhos, à dos pais, em outras palavras, reconstruir a igreja outra vez sob o poder do Espírito. Não por poder, não por forças, mas por meu Espírito, diz o Senhor. Nos últimos dias, Deus trará a sua igreja não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo. O príncipe Zorobabel com Josué era quem traria a pedra principal. Ele colocou o fundamento. Em tipo, ele levou o povo atrás ao fundamento. E aí do lado, as duas oliveiras.
E embaixo nesse parágrafo escreve Zorobabel e Josué. É igual Moisés e Elias. E em cima escreve Zacarias capítulo 4, 11. Zacarias 4:11, as duas oliveiras. Continua dizendo o nosso irmão William. Em Zacarias capítulo 4, versículo 11 ao 14 aparece, e também em Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 14. Também aparecem as duas oliveiras, que são os dois ministérios de Moisés e Elias que estarão no último dia sendo manifestados na terra. Surgirão no meio da igreja na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo de Deus, da igreja, que é o templo de Deus, o templo de Jesus Cristo, e depois, no meio do povo hebreu. Vejam como ele tão claro aí fala, de que esses ministérios estariam, ou seja, mais adiante, surgiriam do meio da igreja. Mas vejam que para Deus operar um ministério no meio do povo, como falamos no princípio, tem que ter um véu de carne. Para realizar essa obra, não pode ser que o opere em um bebê, pois tem que ter crescido, ter seu tempo de prova, sua trajetória, para já quando estiver na idade correspondente, Deus então começar essa obra e assim operar isso que estava selado no coração desse profeta. Romper esse selo no coração e então começar a operar por meio desse instrumento e realizar a obra que Deus prometeu para esse tempo. Eles estão esperando Elias e vão ver Elias. Eles estão esperando Moisés e vão ver Moisés. Eles estão esperando o Messias e verão Messias. E eles vão dizer, este é quem nós estamos esperando. Vejam, nessa mesma mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, na página 47, nos diz... 47 embaixo, passando a 48, diz, vocês que são uma união espiritual pela palavra, que vocês estão mortos para com estes velhos esposos, vocês estão nascidos de novo. Ele embaixo, aqui nessa página, embaixo escreve, o novo nascimento hoje é igual morte, a denominação, e nascido a palavra. E em cima de denominação escreve esposo, ou seja, seu esposo, velho, seu antigo esposo. E palavra escreve esposo, em cima. Não tente desenterrá-lo. Ele está morto. Se era um cristão nascido de novo, esse pequeno germe que em ti é predestinado é palavra vindo em palavra, em palavra, em palavra, em palavra, até que chega à estatura perfeita de Cristo. Isso é certo, para que assim ele possa vir e receber sua noiva. Agora só estamos prontos para uma coisa, a saber, a vinda do Senhor. E escreve Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. E aí à esquerda desenha uma estrela de Davi. Em cima escreve, quando se abrir o sétimo selo, e escreve em cima disso também a segunda vinda do Senhor. Quando se abre o sétimo selo, se abriu o livro da vida do Cordeiro, o título de propriedade. Vejam, quando ele toma o livro, se levanta do trono do Pai, toma o título de propriedade, o abre e o entrega a um homem. Vejam, aí se abre esse mistério do sétimo selo, o qual é dado a conhecer por meio de quem cumpre essa promessa, e o dá a conhecer à igreja noiva. Aí está teu nome no livro da vida. O livro da vida é a palavra de Deus, porque a palavra é Deus, e Deus é a única coisa que é vida, assim que seu nome estava representado na Bíblia, antes que a Bíblia se convertesse em palavra. E à direita escreve, livro da vida é igual à palavra.
E a esquerda também escreve a estatura perfeita, a palavra se fazendo carne. Continua dizendo o nosso irmão William. E agora, nem será Elias literalmente, porque será um homem deste tempo final no qual estará esse ministério por quinta ocasião. Estará, ou seja, mais adiante, estaria um instrumento no qual Deus estaria operando esse ministério. E o de Moisés e o de Jesus. E agora nem será Elias literalmente, porque será um homem deste tempo final. Se é um homem deste tempo final, pois tem que estar vivo. Para Deus poder operar esse ministério e realizar essa obra da terceira etapa. E agora nem será Elias literalmente, porque será um homem deste tempo final, no qual estará esse ministério pela quinta ocasião. Não será Moisés literalmente, mas o ministério de Moisés estará em um homem deste tempo final. E não será Jesus literalmente, mas o ministério que estava em Jesus estará em um homem neste tempo final. Porque nele estará o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo, que é o único que opera os ministérios e o único que tem ministérios. Quem operou o ministério de Elias, quem operou o ministério de Moisés e quem operou o ministério de Jesus é quem? O Espírito Santo. Vejam na mensagem, Deus se ocultando em simplicidade, nos diz na página 49, e uma partezinha aqui diz, agora, aqui com olhos mortais, o anjo do Senhor, cuja foto temos, e foi tomada como ciência comprovada, a mesma coluna de fogo que seguiu os israelitas, esse foi Jesus, quando tinha morrido, sendo enterrado, e subiu novamente a Deus. E ele escreve aí, a coluna de fogo é igual, é Jesus. E ele escreve atrás, nessa mensagem, escreve, se referindo a essa página, escreve, a coluna de fogo é o anjo do pacto, Jesus. A coluna de fogo é o anjo do pacto, Jesus. Agora, o que foi visto pelo reverendo William Branham na visão da carpa, ele viu a coluna de fogo repousar sobre esse quartinho de madeira. Agora vejam vocês, se a coluna de fogo é Jesus, aí estão vendo o ministério de Jesus, junto com o de Moisés e Elias, nesse instrumento. Vamos continuar aqui, continua dizendo o nosso irmão William. Portanto, o Espírito Santo, que é o selo do Deus vivo, estará em um homem deste tempo final no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa do lugar santíssimo, deste templo espiritual, que é a era da pedra angular. Tão simples assim, diz o irmão William. Agora vejam como somente os escolhidos de Deus que estariam recebendo Ele em sua vinda, estariam compreendendo esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E estariam compreendendo plenamente tudo o que o irmão William nos trouxe. E estariam certamente compreendendo toda a mensagem do precursor. Por isso é que ele nos dizia, esquadrinhe as mensagens do irmão Branham, para que quando Deus estiver cumprindo isso, não passe despercebido. E tudo o que ele falou, as boas novas que nos trouxe, essas notícias da parte de Deus para seus filhos, agora quando lemos todas as mensagens, podemos ver que ele estava falando ali e mostrando o que seria a vinda do Filho do Homem. Em muitas ocasiões ele falou como que se entendia que era ele. Mas vejam, estava selado ainda isso, porque cada mensageiro fala como se neles estivesse se cumprindo essas promessas. Mas vejam, será em que Deus já pré-ordenou desde antes da fundação do mundo,
no qual Deus está cumprindo essa promessa. Porque em nenhuma manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, nesses mensageiros, se realizou esse trabalho da separação também, não a fé de rapto, porque senão faz tempo estaríamos já no milênio. Vejam, é agora neste tempo final, na etapa da era da pedra angular, onde se está recebendo a fé de rapto e onde se está realizando essa separação, essa segregação entre o certo e o errado. Continua dizendo, e será um mensageiro dispensacional. Será o mensageiro da dispensação do reino, da sétima dispensação. E por isso poderá entrelaçar a dispensação do reino e o evangelho do reino com a dispensação da graça e o evangelho da graça sem nenhum problema. Vejam como tudo se fez de uma forma tão simples e somente a igreja noiva percebeu esse entrelace que foi feito onde se fechou a dispensação da graça e se começou em cheio a dispensação do reino. Na mensagem O Deus dessa Era Perversa, na página 18, nos diz, note, quando a igreja do mundo não aceitava Jesus, a palavra manifestada desse dia, por quê? Eles o tinham interpretado de outra maneira, mas eles deveriam ter sabido que ele era a palavra, que ele era essa palavra, porque cada coisa que Deus disse que ele faria, ele o fez. E ele disse, esquadrinhai as Escrituras para essa hora. E se eu não faço as coisas que foram ditas, que eu devia fazer, então não creio em mim. Aí embaixo ele escreve, Jesus é igual à palavra manifestada para aquele dia. Eles disseram, nós cremos em Moisés. Ele disse, se vocês tivessem crido em Moisés, vocês teriam crido em mim, porque Moisés falou de mim. E ainda eles não o viram. O mesmo Deus do céu morrendo na cruz e dizendo as mesmas palavras que os profetas disseram que ele diria. E ainda eles não o viram. Quando ele Davi dizia, perfuraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos. Balançam sua cabeça, distribuíram entre si minhas vestes. Vejam, tudo isso diziam os profetas, o tinham dito. E ali estava aquele do qual eles tinham falado, profetizado. E nunca creram nele, nunca creram. Vê? Eles não eram do seu gênero. Não eram atributos dele. Não eram do seu gênero. Eles não eram a palavra e ainda eram muito religiosos, porque pensam ser muito religiosos, mas eles não eram a palavra, porque teriam reconhecido o seu lugar para essa hora. Note que formosas as Escrituras se juntam juntas em cada era. Note agora, e quando a igreja do mundo não quis ter a palavra de Deus para que governasse sobre eles, eles aceitaram um homicida, Barrabás. Vejam sempre os que não são desses genes de Deus, não gostam que a palavra governe sobre eles. O que isso fez? Exaltou Satanás, o Deus desta era perversa, ao lugar que ele sempre desejou. À esquerda escreve Barrabás. Agora escute. Porque de Satanás não se falou dele como um Deus em qualquer outra era, mas nessa era. Não foi falado dele como o Deus da era de Noé. Não foi falado dele como o Deus da era de Moisés, o Deus da era de Elias, mas dessa era perversa. Oh, não percam isto. Ele é o Deus dessa era perversa, adorado por milhões e bilhões de pessoas, e não sabem.
Mas deixemos que a Escritura o descubra nessa manhã e vamos ver. Então vocês saberão. Deixem que a Escritura, assim como nas reuniões de discernimento, quando o Espírito Santo se torna presente em sua palavra e chama este homem e diz: você não tem nenhum negócio vivendo com essa outra mulher. Por que você fez isso 10 anos atrás, quando você se uniu com a esposa desse homem? O que é que você está fazendo? Descobrindo, expondo Satanás que tem atado esse homem, ou a mulher que vivia com o esposo de alguma mulher, ou os pecados que eles cometeram. O que é que faz? O desmascara. E ele escreve do lado direito: discernindo pela Escritura. Os doutores tomam instrumentos e tentam encontrar o que está mal. Eles não podem fazer, nós não podemos dizer. Mas então, o Espírito Santo vem e revela o que ele é e o expõe. Vem? Isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que ilumina na escuridão. E quando você toma e escreve ouve, e quando você ouve um ruído no quarto, ou seja, quando você ouve um ruído no quarto, um barulho no quarto, soa misterioso, um montão de algo trabalhando, e você não sabe o que é. Acenda a luz, rapidamente. Grilos, baratas, eles são filhos da escuridão. E escreve, grilos, baratas, filhos da escuridão. E embaixo também escreve: acenda a luz e verá os filhos da escuridão correndo. Se acendeu a luz e houve um sai para lá e saíram vários correndo. Continua dizendo, e quando a luz brilha, eles se dispersam. Saíram dentre nós, porque não eram dos nossos. A Bíblia diz, vem, eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus do céu enviou sua luz nestes últimos dias, de maneira que ele pudesse iluminar o caminho para seus filhos, para que eles não caminhassem em trevas e tropeçassem, mas para que eles andassem na luz do resplendor de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. À esquerda desenha uma pedra angular e as eras e escreve luz para cima. Note, Satanás não foi chamado Deus de nenhuma outra era, mas dessa era. Foi sua ambição ser como Deus desde o princípio. Agora recordem que ele nos disse, como em 2000, que se estava entrando à 7ª etapa. E vamos ver, diz, até quando vai durar? Quantos terão ficado aí? Vejam como tudo isso tem que olhá-lo de diferentes ângulos, para que possa entender o porquê. Ele envia ao fim do tempo esses ministérios para fazer a separação, para fazer a segregação e fazer esse chamado como fez a águia, a mamãe águia, que disse que a palavra faz esse chamado a esse filhote de águia e disse, sobe aqui, saiam dessa 7ª etapa, subam a era da pedra angular, saiam da escuridão, se acendeu a luz neste último dia. Foi sua ambição de ser como Deus desde o princípio. Vamos ler isto. Somente tomaremos nosso tempo. Vamos para trás. Vamos ver. Eu tenho escrito que Deus disse que o que Satanás fez. Isaías 14, 12 e 14. Note. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra. Tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Filhos de Deus agora. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Ele escreve norte. Era a ambição de Satanás, de ser adorado como Deus. Ele levou 2/3 das estrelas do céu. E aí à direita, ele escreve Lúcifer. Em cima tinha escrito, segundo aos Tessalonicenses 2, 1 ao 10. Ou seja, escreveu
norte. Segundo aos Tessalonicenses 2, de 1 a 10, escreveu Lúcifer. E aqui, ao lado das estrelas, escreve luteranos, wesleyanos, pentecostais. 2/3 do céu subiu a si mesmo sobre as estrelas e pregou a elas, e enganou 2/3 delas. Vê você? Muito bem. Note, essa é sua ambição. E agora ele está pronto com sua noiva cuidadosamente escolhida e educada por meio do seu próprio conhecimento, vê? Toda pintada em seu engano de grandes edifícios e grandes denominações, e pinturas de conhecimento e teologia, e inteligentes, intelectuais e educados, para enganar todo mundo e se tornar um Deus. E isso é o que ele fez. Tudo culminando na pessoa do anticristo, o qual já está coroado como vicário de Deus pela sua noiva científica, a amante do mundo, toda vestida em pompa de intelectualidade, educação religiosa. Ela é tornada religiosa como ele, e pela sua própria interpretação da palavra de Deus, como fez com Eva, e como seu filho Caim o fez. Agora vocês dizem: o filho de Satanás? Me mostre um só lugar na Bíblia em que Caim jamais foi chamado filho de Adão. E ele escreve aí: Caim adorou incorretamente e depois matou seu irmão Abel. E escreve a Inquisição. A Bíblia disse que ele era o filho desse perverso, semente da serpente. Não, a coberta foi tirada agora, a cobertura foi tirada agora, irmão. A pirâmide foi aberta como a revelação mostrou. Note o que ele fará. Seus pensamentos, ele pensou que Deus morava em beleza mundana. Ele fez isso no céu. O pecado nunca começou no Jardim do Éden, começou no céu, quando Lúcifer, o filho da manhã, se exaltou a si mesmo em beleza e desejava um reino mais formoso que o de Miguel. E ele pensou que Deus morava na beleza. Recordem que, quando ele criou, ou seja, aí quando ele formou a Eva do abdômen de Adão, o diabo disse: se fizer assim, assim, é um lugar que ele escreve, foi desenhada pelo diabo. Vejam. Ele a desenhou, foi desenhada pelo diabo, diz aí. Não sei se é no da casamento e divórcio ou a semente da serpente. Vejam. A fez bela, formosa. Agora vejam vocês que nos animais era o mais formoso é o macho. Você vê um galo, você vê a galinha e o galo é mais formoso. Você vê um cavalo e uma égua, o cavalo com sua crina, formoso. Vê um leão e uma leoa, e o leão é mais formoso. Vê uma águia, a águia macho é formosa, veja. Também uma... Esses que levantam o rabo que tem muitas cores. O pavão, vê um pavão formoso com sua cauda de cores formosas, vem? Mas, ao contrário, o homem, a mulher é a mais formosa, é a mais bela. Agora, aí diz, e escreve ele, Arcanjo Miguel e seu reino. À direita, onde ele diz, ele desejava um reino mais formoso que o de Miguel, e escreve Arcanjo Miguel e seu reino. E em cima ele escreve a vinda do reino, em cima na página. E note Caim, ele não queria nenhum sacrifício de sangue. Ele veio e ofereceu o fruto, ou os campos de beleza sobre seu altar, muito religioso. Fez cada coisa exatamente como Abel fez. Ofereceu seu sacrifício, postrou-se diante de Deus em adoração, obediente em cada forma, mas sem a revelação da palavra. Essa é a grande diferença. E a palavra era desde o princípio o plano de Deus. O plano de Deus desde o princípio era o que? A palavra, que se cumprisse a palavra. Você e eu éramos desde o princípio a palavra. Mas Deus revelou por revelação a mera coisa que ele vindicava. E
ressaltava que isso estava bem. A esquerda escreve vindica. Não religiosidade, não altar, nem pertencer à igreja ou fazer o sacrifício, não ser sincero, mas pela revelação da palavra de Deus. A esquerda ele desenha uma estrela de Davi. Deus revelando a ele que sua mãe não tomou uma maçã. Deus se revelando a ele que sua mãe não tomou uma maçã e que uma cobra lhe deu, mas que ela teve um assunto sexual com a pessoa de Satanás, na forma da besta, não um réptil, mas mais astuto, sutil de todos os do campo, a imagem do homem. E escreve à esquerda imagem. A única coisa com que a semente se misturaria. Agora a ciência está tentando encontrá-lo. E eles nunca encontrarão, porque cada osso em seu corpo foi mudado. Mas a Bíblia declara assim. Foi no cacique, vamos dizer, no chefe dessa semente da serpente, que o diabo entrou e se encarnou. Nesse lugar aí, que havia para a alma, mas não tinha alma, o diabo. Ou seja, a serpente. Aí entrou o diabo, nesse lugar onde ia a alma. E aí, vejam, enganou Eva. Enganou Eva que ele mesmo tinha dito, se fizer assim, claro, porque já estava desejando-a, ela, para estar com ela. Agora aí há algo, vejam que já o diabo tinha essas coisas que são, vejam, como desejos malignos e coisas que não pertenciam ao reino de Miguel, o qual ele necessitava um corpo para falar a Eva e vejam aí seduzi-la, falar coisas bonitas e tudo que falou, mudando certas coisas do que Deus tinha dito, que não fizesse. Disse o mesmo, mas acrescentou e disse, não, o melhor é que vão conhecer mais coisas, serão como deuses. Ou seja, ele necessitava um corpo para poder expressar todas essas coisas malignas. Agora, vejam vocês aqui, continua dizendo, onde paramos, note o que este indivíduo vai fazer. Este indivíduo se sentará no templo de Deus, que é a igreja, revelando a si mesmo ser Deus. Ele escreve o cristianismo denominacional aí em cima, aí mesmo, nessa frase. Agora, se você deseja ler isso, em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 e Apocalipse 13, 4, 11 e 12, onde falaram ambos profetas, ambos, João e Paulo, do que ele seria nos últimos dias. Você leia para assim economizar tempo. São as escrituras que eu tenho anotado. O dia em que estamos vivendo é chamado na Bíblia o dia do homem. Este não é o dia de Deus. Deus não é o Deus dessa terra. A Bíblia diz que Ele não é. Ele é o Deus do céu. Mas este não é o dia de Deus. Este é o dia da escolha. Cada um vive para este dia e morre. Você escolhe Deus e vive. E Deus é a palavra. E a palavra é a palavra manifestada para a hora e o dia. E escreve Deus encarnado. E continua dizendo aqui nosso irmão William, ele conhecerá como fazer esse entrelace, porque recordem, para refrescar um pouquinho o que lemos, o parágrafo anterior dessa mensagem que estamos lendo. E será o mensageiro dispensacional, será o mensageiro da dispensação do reino, da 7ª dispensação, e por isso poderá entrelaçar a dispensação do reino e o evangelho do reino com a dispensação da graça e o evangelho da graça,
sem nenhum problema. Ele conhecerá, aqui continuamos, ele conhecerá como fazer esse entrelace, porque será o Espírito Santo nele, operando e fazendo esse entrelace. Quem é o Espírito Santo? Sabemos que é o anjo do Senhor. E ele coloca aí o Espírito Santo Gabriel. Agora, assim como Gabriel revelou a Daniel o que estava escrito no livro da verdade, vejam, ele tem um profeta nesta terra, neste tempo final, ao qual ele está mostrando todas essas coisas e revelando todas essas coisas que estariam acontecendo no meio da raça humana. Vejam na página 41, parágrafo 333, nos diz: agora, quando volta o Evangelho aos judeus? Quando o dia do gentil se acabar. O Evangelho está pronto. Aí ele escreve a dispensação em cima. A dispensação da graça. Evangelho do Reino, ou seja, esse entrelace, vejam aí. O Evangelho está pronto para ir aos judeus. Que Evangelho? O Evangelho do Reino. Eu poderia, se somente pudesse pregar uma coisinha que está por acontecer aqui. Vejam, aqui mesmo nesse dia. Vem? Está por acontecer quando entrarmos na era da igreja. E essa grande coisa está por acontecer. Seguirá até Apocalipse 11 e levantará esses dois profetas, Elias e Moisés, retornando outra vez pelos judeus. Estamos prontos para isso. Tudo está situado em ordem. Pronto. Essa mensagem gentia, assim como os judeus a trouxeram aos gentios, os gentios a levarão de volta aos judeus outra vez e o rapto virá. E escreve em cima aí, os gentios, Moisés e Elias, levam a mensagem aos judeus e o rapto virá. O rapto virá. E no parágrafo 333, esse que lemos, no começo em cima ele escreve, o dia gentil é igual à dispensação da graça. E escreve Moisés e Elias. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Ele conhecerá como fazer esse entrelace, porque será o Espírito Santo nele operando e fazendo esse entrelace. E estará o Espírito Santo através dele, nos dando a revelação do mistério do sétimo selo, do mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, o qual nos dará fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na citação da página 7 também nos diz, parágrafo 59, diz, mas o que eu penso que o Senhor vai fazer, essa mensagem tão rápida ao mundo é isso, que Ele vai enviar seu poder e demonstração do Espírito Santo, que rodeará o mundo inteiro só no espaço de uns poucos dias. Eu creio que está chamando a sua igreja, reunindo as pessoas, juntando para este grande evento que virá a acontecer. E desenha uma pedra angular e as eras. À direita e em cima escreve, para a grande mensagem, com Moisés e Elias. E nessa mensagem, que passaram aqui uma porção, onde ele diz, isso foi a bênção de invocar o nome de Deus, diz, quando aparecer nosso Senhor encarnado, manifestado em carne humana, em um homem, aí nos será revelado o mistério do sétimo selo, ou seja, o mistério da sua vinda, ou o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, vindo, velado em carne humana, no último dia. Ele mesmo dará a conhecer essa revelação,
dará a conhecer, revelará a revelação da sua vinda em carne humana no último dia, em seu anjo mensageiro. Esse é o mistério desse sétimo selo. Vejam, como tudo, Deus está cumprindo neste tempo final, no meio da igreja noiva, e depois vejam vocês que as virgens fátuas também terão essa parte, o qual está se entrelaçando já. Tudo isso. E o mundo que vai receber como testemunho de que já não há salvação. E os 144 mil que serão em breve selados com esse anjo que sobe de onde nasce o sol. Vejam, o qual está no meio da sua igreja, operando no meio dela, trazendo a fé de rapto. Na página 41, diz... E agora, parágrafo 335. E agora Noé era um tipo dos judeus, mas Enoque se foi sem ver morte. E quando Noé viu Enoque ir, ele soube que era tempo de começar a arca. Certamente, esse é o sinal de Noé. Quando Enoque foi ao seu lar, e tão pronto como a igreja gentia for tirada, então ele se torna manifesto a Israel. E ele em cima escreve, Noé igual aos 144 mil judeus. E também escreve, Noé viu Enoque ir. Enoque é igual à esposa do cordeiro será raptada. E escreve, quando a igreja for tirada, o tempo terminou para os gentios. Agora vejam, é tirada da sétima etapa e é colocada em cima na era da pedra angular. E já depois, vejam, fisicamente será tirado do meio da humanidade para ir à ceia das bodas do Cordeiro enquanto o mundo está passando pela grande tribulação. Porque recordem que os 144 mil, aí é que você enquadra e vê esse outro ângulo quando ele diz, na página 359, que eles são selados antes de começar a grande tribulação. Agora vejam vocês que tudo isso, a pessoa monta todo o quadro e compreende e entende tudo por revelação, o que nos trouxe o precursor da segunda vinda do Senhor, neste tempo final, ou seja, para este tempo final, ser cumprido tudo o que ele precursou. A adoção no topo. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder enviar essas palavras sobre este tema, a adoção no topo. A ti, missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus te abençoe grandemente e continue te usando grandemente na obra de Deus neste tempo final. E todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países. Grande gabinete do reino do Messias. Filhos e filhas de Deus, que em breve Deus derrame da sua plenitude sobre todos e cada um de vocês e sobre mim também, e em breve seja cumprida a promessa de selar esses 144 mil, e que também Deus opere a favor, já abertamente, do mundo denominacional e também do resto do mundo. E Ele enche esses vasos com sua plenitude e estremece este mundo como jamais tenha sido estremecido. Que Deus os abençoe e os guarde, e que essa palavra em breve seja cumprida em nosso tempo, em nossa era, a era da pedra angular, e nossa dispensação, a dispensação do reino. Onde? Em cima, no topo. A adoção no topo. Que Deus os abençoe e guarde a todos.